Nós estamos vendo provas da existência de Deus. E hoje, antes do intervalo, nós falamos sobre aquela suposta produto, partícula subatômica que supostamente explodiu, pelo qual ninguém tem evidência que aconteceu. E ele supostamente produziu toda a matéria física. Uma coisa menor do que um próton, supostamente que tem 11 quilos. Deixe-me recomeçar este multimídia e eles vão comunicar. Mas esse tamanho 10 ao menos 24, você viu que eles não têm nem um microscópio para ver uma coisa tão pequenininha assim. E eles não têm evidência nenhuma que ele aconteceu. Sabe uma coisa interessante? Eu não sei como Deus fez isso. Mas Norman Geisler, que escreveu aquele livro enorme de apologética, Eu Não Tenho Fé Suficiente Ser Ateu, ele escreveu lá dentro que eles podem ver as ondas de radiação que sobrou, seja o que for que aconteceu. Pela aparência, Deus falou, haja luz, e foi. E eles podem medir as ondas de radiação até hoje. E os cientistas que estão medindo essas ondas de radiação, eles falam que se fosse mais veloz ou menos veloz, nós não estaríamos aqui. Foi numa medida certa, controlada. Eu acho, por mão divina, esta coisa que está em expansão até os dias de hoje. Mas vamos voltar para o nosso promotor público de acusação. Ele quer nos dizer isso, que esta partícula subatômica produziu isso. Matéria física saiu daquilo. Não, os ateus já confirmaram que a única coisa que aquela explosão, se supostamente acontecesse, a única coisa que saiu foi hidrogênio e hélio, só. E eles não têm nem evidência que aconteceu. Mas se acontecesse, eles acreditam que produziu isso aqui. Matéria física. Presta atenção na tela. Olha o tamanho da Terra em comparação a Júpiter, por exemplo. Você sabe qual é a bênção de Júpiter? Todo mundo, e nós vamos falar sobre isso, sobre dinossauros, provavelmente na sexta-feira, e vamos desmascarar todas as mentiras dos evolucionistas sobre dinossauros. Mas muitos acham que os dinossauros foram extintos milhões de anos atrás, porque alguma coisa caiu do céu, como eles se chamam? Um asteroide veio e bateu no planeta Terra, levantou uma pó, eles todos sufocaram e morreram. Menos jacarés e tartarugas e aí outros répteis que são vivos hoje. Mas vocês sabem por que isso é uma impossibilidade e uma coisa dessa acontecer? Jamais vai acontecer. Jamais. Um asteroide tão grande vai bater no planeta Terra. Sabe por quê? Aqui está o planeta Terra. Aqui está o Sol. Aqui está Júpiter. É um escudo. Nada vai bater na Terra. Nada. É um escudo de proteção. E o campo magnético de Júpiter é tão forte, é um aspirador de pó, de qualquer sujeira, para nada bater na gente. Nada. Nunca. Eu sei que de vez em quando eles têm uns coisinhas que batem na terra, mas nós somos protegidos. Eles só falam bobagem na sala de aula. Mas olha
só o nosso sistema solar, a matéria física supostamente produzido pelo Big Bang. Está vendo o tamanho da Terra lá? Olha agora o tamanho da Terra. Está vendo a Terra, este pontinho lá? Olha o tamanho do Sol. Você não viu nada ainda. Está vendo o tamanho do Sol e o tamanho da Terra? Olha o tamanho do Sol. Em comparação a outros sols que existem na Via Láctea. E a razão que não tem vida em outros planetas da Via Láctea, porque este Sol queimou tudo nesses planetas. É perto demais. Ou os planetas estão longe destes e são totalmente congelados. Nós estamos numa distância perto. Vocês estão prontos para algo? Está vendo Arcturus? Você não viu nada. Arcturus. Quando eu tinha 12 anos, Betelgeuse era o maior planeta conhecido no sistema solar da Via Láctea. Você pode colocar 1000 terras dentro dele. E qual foi a observação? Aquele rígio é uma linha de gelo? Rígio, não sei. Onde fica? Tá em Ou este aqui? Eu não sei. Talvez seja uma planeta congelada, eu não sei. Mas Hubble descobriu isso. Desde que eu tinha a sua idade. Uau, olha o tamanho dessa. E onde está o nosso Sol, afinal? Ele não é nem visível mais. Olha a matéria física. Só na Via Láctea. A grande explosão, a Big Bang, foi supostamente causada por uma partícula subatômica que explodiu. E nós já vimos as citações de Richard Dawkins, Alan Guth, Peter Coles, os melhores biólogos, físicos, astrofísicos do planeta Terra, atualidade. E eles falaram, nós não temos evidência, é só uma suposição. O Big Bang é uma suposição, é uma teoria, não é comprovado em fato nenhum. Mas, quando foi o início do universo exatamente? Eu tenho uma folha a mais aqui. Qual é a idade do planeta Terra? 100 mil anos? 6 mil anos. Isso é o que eu acho, mais ou menos, isso que eu acho. Agora, todo mundo fica rindo na minha cara, só 6 mil anos. Se você calcular isso, aquilo e datação radiométrica, qual é a outra coisa que eles falam? Eles falam radiocarbono e radiométrica. Eles falaram que tem pelo menos 14 bilhões de anos. Aquele amigo meu que nós corremos atletismo junto. Eu, mais um e ele, nós corremos o campeonato do estado. 1, meu amigo. 2, segundo lugar, os 5 mil metros. E quarto lugar, o meu amigo, que agora é doutorado em geologia, professor de faculdade norte-americano, e ele não acredita nessas coisas. Geólogo. Mas nós participamos nas Olimpíadas Amador, de 11 estados nos Estados Unidos. 1, 2, 4. Nós éramos elite dos Estados Unidos, de atletas. Corremos tipo 27 km por dia de treinamento. E nós fomos para o campeonato dos Estados Unidos inteiro. E eles deram uma surra na gente. Porque eu treinei 10 graus abaixo de zero todo dia, na neve. E o campeonato vai ser no inverno. Mas por acaso, eu não entendi porquê, fez 35 graus de temperatura aquele dia do campeonato. Eu não estava nada preparado por isso. E eu cheguei em tipo, de 200 caras, 110. Péssimo. Mas eu formei quando eu tinha 17 anos contra aquelas de 18, 19 anos. Eles estavam
mais maduros do que eu. Mas eu me formei cedo do ensino médio, saí um ano cedo que eu queria pregar o Evangelho. E meu amigo, ele foi para correr nas Olimpíadas Amadores do próximo ano. Ele tirou 18º lugar dos Estados Unidos inteiro. E eu dei uma surra nele constantemente. 400, 800, 1.600, 3.200, mas uns 5.000 ele sempre ganha de mim por alguma coisa. Mas ele tinha muito bom nessas épocas. Mas eu levantei esses caras porque eles não seguem Deus hoje. Eu tentei evangelizá-los desde Jardim 3. Eu convidei eles o tempo todo para a escola bíblica de férias. Eu sentei e li as escrituras com eles quando tinha 18 anos. Um deles é doutorado em geologia. E ele diz, Alanil, não posso negar a existência de Deus. Eu não posso. Mas toda esta matéria física tem uns 14 bilhões de anos. Eu falei, quais são as razões lógicas? E ele não quer conversar comigo. Eu vou tirar uma sabática para um ano da faculdade, eu vou para Itália descansar um pouquinho. Ou quando você voltar, vamos conversar. E até agora ele não conversa comigo, porque ele não tem resposta. Qualquer dia eu vou convidar ele a conversar de novo, porque ele é meu amigo há muitos anos. Mas a pergunta é, quando foi o início do universo? Eu vou deixar a Bíblia responder isso. Vamos começar em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos sendo apresentados pela primeira vez. Alguém quer ler isso? Êxodo 20 é um livro que foi escrito 3.400 anos atrás. É um documento histórico. Muitos ateus não aceitam como inspirado de Deus. Pouco me importa. Mas vamos ver o que um cara Moisés disse 3.400 anos atrás. Está apresentando os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é guardar o sábado. E o que o texto diz? Quem quer ler essa? Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Meus amigos, descansar uma vez por semana, desligar o celular, desligar o laptop, não estuda para provas, uma vez por semana é um mandamento de Deus. Até os dias de hoje. Nós não temos que guardar os 10 mandamentos. Nós não somos obrigados a guardar o sábado. Esta é uma lei entre Deus e os israelitas. Nós estamos debaixo do Novo Testamento. Mas Jesus disse, venha para mim todos que vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te dar descanso. Meu jugo é leve. Então vocês vão para a Boa Vista, né? Não esquece de tirar um dia de descanso toda semana. Literalmente, desliga o celular e não vai no prédio, não marca estudo bíblico com ninguém. Eu faço isso na sexta-feira, porque ninguém quer estudar a Bíblia comigo na sexta-feira faz uns 33 anos. Então, sexta-feira é meu dia de folga. Segunda-feira, ou eles querem estudar a Bíblia na segunda-feira? Sexta? Não. Então, na sexta, eu faço nada na sexta. Descansa, é um mandamento de Deus. Se você não descansa, você vai ter minha aparência daqui a alguns anos, porque ano passado eu fui 6 meses dormindo 5 horas por noite. Eu tirei folga por 6 meses, menos aquele dia de pescaria que Antônio me levou. Se não fosse por causa daquilo, 6 meses sem folga, dormindo 5 horas por noite, meu corpo revoltou, eu fiquei doente. Não é nada saudável não descansar. É um mandamento de Deus. E se vocês leiam com muita atenção no Velho Testamento, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, a razão que o povo israelita e judaico foram enviados para o cativeiro é porque idolatria e profanaram o sábado. A gente sempre acha que era idolatria. Eles esqueceram de descansar. Deuteronômio capítulo 5 diz que eles foram obrigados a descansar no sábado para lembrar Deus. Lembrar que foi Ele que tirou eles do Egito. Então, se você não para e descansa,
Fique quieto e saiba que Ele é seu Deus, Ele é Deus. Você é capaz de esquecer quem controla a vida. De repente você está iludido por dinheiro, por progresso, por sucesso, por alvos, e você esqueceu esta coisa gostosa entre você e Deus. Culpado. Eu aprendi minha lição. O que eu queria demonstrar de Êxodo 28 a 11? Moisés disse: Deus criou o mundo em 6 dias, de 24 horas cada dia, e Ele descansou no sábado. E por que eu estou levantando isso? Porque Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele não descansou porque Ele estava cansado. Ele descansou para ser um exemplo para nós, porque nós não somos Deus. E Ele deixa um exemplo para a gente. Trabalhe 6, descansa 1. Escolhe aquela no Novo Testamento qual você quer descansar, mas descanse um dia por semana. Mas em Gênesis capítulo 1 diz, quando Deus criou o mundo em 6 dias, nós temos a metade dos brasileiros que acreditam em teísmo evolucionista. Eles são evolucionistas teístas. Eles acreditam em Deus por causa da Igreja Católica, e eles acreditam em evolução por causa do sistema escolar, e eles casaram essas duas ideias totalmente contrárias. E o Brasil está a um passo de deixar Deus fora. E por que eles estão dizendo hoje, a metade dos brasileiros de crença? Eles estão falando que Deus criou o mundo e Ele abandonou, e o mundo foi evoluindo durante bilhões de anos. Tudo evoluiu, como o Darwin falou. E de repente parou de funcionar e tinha um elo perdido. Então Deus entrou e deu mais ajuda e começou a evoluir de novo, e falta o elo perdido. Deus entrou lá e nós evoluímos onde nós estamos hoje. Quanta bobagem, isso pode estar na boca de alguém. Sabe por quê? Em Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz, Deus concluiu sua obra. Ele nunca mais precisava entrar e corrigir alguma coisa. Ele fez tudo em 6 dias e acabou. Mas muitas pessoas hoje estão questionando, será que esses 6 dias de Gênesis são 6 dias de 24 horas? Ou cada dia representa figuradamente milhões e milhões de anos de evolução? Então, eu levanto, Moisés escreveu e diz, os 6 dias, trabalhe 6 dias. Quanto dia tem? 24 horas. Descansa no 7º dia. Quantas horas tem? 24 horas. Ele explicou uma semana de um israelita. E ele diz, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Os mesmos 24 horas. Vem aqui, 24 horas. Não milhões e milhões de anos. Segunda prova. Gênesis capítulo 1 diz, houve manhã e tarde, primeiro dia, 24 horas. Houve manhã e tarde, segundo dia, 24 horas. Terceira prova que aquelas 6 dias da criação são 24 horas cada um. A palavra Yom. Em hebraico, Yom, traduzido para o português, é dia. Dia. No começo de Gênesis diz, Deus criou o mundo em 6 dias. E um pouquinho mais tarde no livro de Gênesis começa a história de Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, 12 filhos, José no Egito, Gênesis. E a palavra Yom é repetida 173 vezes em Gênesis. E uma vez diz, Abraão ele viajou 3 dias para o tal lugar. Levou ele milhões e milhões de anos chegar lá? Não, são dias de 24 horas. Você pega uma palavra repetida e ele tem o mesmo significado o tempo todo no texto. 24 horas. Marcos capítulo 10, versículo 6, o que diz? O que Jesus disse e falou isso? Vamos ler Marcos 10, 6. Por gentileza. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Uau!
Que chocante. Os ateístas, teístas evolucionistas, 54% dos brasileiros ensinam isso. São médicos, enfermeiras, aprenderam isso na faculdade. Deus existe, mas tudo evoluiu. Eles estão dizendo, tudo evoluiu, como Charles Darwin falou, e finalmente macacos, e milhões de anos depois de macacos virou humanos, evolução. Levou milhões e milhões de anos. Jesus Cristo diz, não. Sabe o que Jesus falou? Bom, leia de novo, Gabriela. O que Jesus Cristo falou? E presta bem atenção. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. No princípio da criação. No princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Qual dia foi mesmo? Me ajude, qual dia foi? Foi 5 ou 6? Você esquece. Dia 6, Deus fez dinossauros e homens no mesmo dia. E nós vamos ver isso na sexta-feira. Os dinossauros. Nós vamos ver incas andando de stegosaurus, comprovado pela ciência, 500 anos atrás. Aqui nas Américas, dinossauros vivos. Eu estou animado a compartilhar isso na sexta. Prepare-se. Mas, Jesus diz, a humanidade foi feita no início. Ele não evoluiu milhões de anos depois. Ok. Sabe a próxima coisa? Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 11. Tem uma coisa muito interessante. Se chama genealogia. Adão e Eva gerou Sete. Sete gerou tal. E tal gerou outro. E outro gerou outro. E outro gerou Lameque. E outro gerou Matusalém. Matusalém gerou alguém. E no final, Noé. E se você faz os cálculos em Gênesis 5, pai para filho, 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 nós descobrimos duas coisas. Número 1, Adão, primeiro ser humano, Adão e Eva. Adão conheceu Noé quando ele era um baixinho. Quando ele era criança. Ele conheceu ele. E já sabemos que Noé construiu a arca a partir de 500 anos de idade. Entrou na arca com 600 anos. E o dilúvio aconteceu. Então Adão e Eva, eles morreram neste interim de Noé crescer. Segunda coisa que nós aprendemos de Gênesis capítulo 5, de pai para filho, pai para filho, pai para filho, Matusalém, o homem mais velho que já viveu na face do planeta, quantos anos ele viveu? 969. Ele morreu no mesmo ano do dilúvio. Isso significa uma de duas coisas. Ele simplesmente ficou tão velho que ele faleceu por acaso, naquele ano que a chuva caiu, ou ele era um malandro desobediente e Deus castigou ele no dilúvio, mas ele morreu no ano do dilúvio. Interessante. Depois você tem, em Gênesis capítulo 11, você tem mais genealogia, pai para filho, mas agora é os 3 filhos de Noé. Como eles se chamam? Ok. E se você segue as descendências de genealogia dos 3 filhos, você vai ver a Babilônia aparecer no mundo, você vai ver os egípcios aparecer no mundo, e você vai ver os semitas que produziu Abraão e Sara aparecer no mundo, que eventualmente são os israelitas. 3 filhos deles. Agora, Deus fez uma promessa para Adão e Eva em Gênesis capítulo 3. Depois que eles pecaram, Deus fez a primeira profecia de Jesus Cristo na Bíblia. Alguém se sabe onde está a primeira profecia de Jesus na Bíblia? Gênesis 3:15. Ele falou inicialmente para o homem: você vai suar para ganhar o pão agora, pecou. E mulher, você vai ter dor no parto agora. Eu não sei quantos nenéns ela já teve. Eu não sei. A Bíblia não fala. Talvez ela não teve neném nenhuma ainda. Mas eu acho que ela já teve alguns nenéns. Porque ela já, pela aparência, teve crianças sem dor. E agora vai ter dor. Quais crianças? A pergunta é com quem Caim se casou. Porque quando Caim matou seu irmão e foi embora, a Bíblia diz que ele casou com alguém
e criou uma sociedade anti-Deus. Com que ele casou? Provavelmente o irmão dele. Com sua irmã, que nasceu depois dele, ou nasceu no jardim antes dele. A Bíblia não relata e nós não sabemos. Talvez seja depois dele, mas nós não sabemos. Mas Eva vai ter dor no parto. E enquanto está falando desses castigos para o homem, para a mulher, Deus dá um castigo para Satanás. Ele diz, você vai arrastar no chão agora, e no futuro, esta mulher Eva vai ter um descendente que vai nascer, e você vai pegar na calcanhar dele, e ele vai esmagar sua cabeça. É uma profecia. De quem? Jesus. Ele vai nascer de uma descendência desta mulher. Então, a descendência vem. Chegou Noé, filho de Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Judá, um pouquinho mais, Davi, Salomão, vai andando, Roboão, vai andando, chega em Mateus, chega José, pai adotivo de Jesus. Ele não é o pai físico de Jesus, mas é o pai adotivo. E por ser pai adotivo, Jesus tem o direito de sentar no trono de Israel como rei. Espere, Jesus não é descendente física deles? Lucas capítulo 3, a genealogia de Maria. Davi teve 2 filhos. Um produziu José, outro filho produziu Maria, e os 2 casaram. Jesus tem direito de sentar no trono por parte de pai e mãe, fisicamente e por adoção. Lucas 3. E se você fizer... o que mais eu queria falar sobre isso antes? O ponto de Gênesis é que alguém está chegando. Alguém está chegando, de Eva, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, de Davi, Salomão, Roboão. Alguém está chegando para nos salvar e socorrer. É Deus Todo-Poderoso que está chegando para nos socorrer. Ele vem por meio da descendência humana, porque diz Hebreus que ele tem que participar na condição humana. Então ele nasceu por parte de humano. Mas Maria era virgem e ele nasceu por parte de Deus. Então, Jesus experimentou a condição humana por uns 30 anos. Literalmente, fraldas e mamadeira e joelhos machucados e escola e matemática e tudo. Ele carpinteiro e cortar madeira do pai, tarefas, ele experimentou tudo. Mas com 30 anos, e batizado por João, o Espírito desceu sobre ele, e ele tem todos os poderes de Deus de volta. 100% homem, 100% Deus. E ele chegou, e Deus, Criador, morreu na cruz por mim. Eu não sei como agradecê-lo, eu não sei. Mas eu tento. Mas, meu ponto para Brennan, porque Brennan respondeu isso para mim. Talvez você precise de um café do exercício de Jesus. Vamos lá. Pode ficar de pé. Eu vou te dar uma boa maneira de fazer isso daqui a pouco. Aqui, se você começa em Gênesis 5, pai para filho, pai para filho, pai para filho. Faz todos os cálculos de pai para filho e quantos anos eles viviam. 800, 900, 125, Abraão, 175. Faz todos os cálculos. Sabe, no final, 6.000 anos atrás, o mundo foi feito. 6.000 anos atrás, pelos cálculos. Até, talvez eu coloquei aqui em algum lugar o cálculo onde eu cheguei. Esse é o cálculo onde eu cheguei. O dilúvio foi no ano 2348 antes de Cristo. Depois de eu fiz os cálculos pessoalmente, 2348 anos antes de Cristo. Significa que a criação foi no ano 404 antes de Cristo. Então nós estamos cerca de 6.000 anos desde a criação do mundo. E eu sei que o número não é exato. Não é exato. Eu vou dar mais ou menos. Mais ou menos. Mas não é bilhões ou milhões de anos, como algumas pessoas falam. Você pode repetir o número da criação? Onde eu cheguei, mais ou menos,
O ano 2000, ou a criação, 404 antes de Cristo. 4004, ou eu não sei o que eu falei, mas 4004 antes. Então você tem de Adão até Abraão uns 2000 anos. E de Abraão até Jesus uns 2000 anos. E de Jesus até agora uns 2000 anos. Eu não sei o que eu falei, mas é isso que eu queria falar. Obrigado por me corrigir. Agora, deixe-me ler duas coisas de uma folha avulsa que eu coloquei na sala de aula Google, que vocês podem abrir. Se chama Qual é a Idade da Terra e Quais são as Provas. Eu já apresentei as Escrituras e as genealogias, o que Jesus Cristo mesmo falou, que o homem e a mulher foi feito no princípio, tipo dia 5 e 6 da criação. Agora, deixe-me falar mais uma coisa para ajudar na idade da Terra. A criação adulta. Pensa nisso. Na semana da criação, Deus criou tudo adulto. Adão e Eva, adultos. As árvores e os animais, adultos. Quando cortamos uma árvore no meio e contamos os anéis, sabemos qual é a idade da árvore. Pelo menos o número de anéis. Se cortássemos uma árvore feita na semana da criação, no primeiro dia, quantos anos ela teria? Quantos anéis? Foi feito hoje. A árvore tinha somente um dia de vida, mas Deus o criou com a aparência de idade. Por isso, quando alguém quer falar sobre uma pedra que parece velha, talvez Deus o criasse assim. O mais que estudamos o registro de fósseis, que nós vamos estudar neste curso, e os métodos de avaliar a data das pedras, nós podemos ver que os evolucionistas têm errado nas suas datas, pois o mundo não tem milhões de anos, mas milhares de anos. Eu vou comprovar isso daqui a pouco, segura. Deixe-me falar mais uma outra coisa, só de avaliar. Erosão. O que é erosão? Alguém sabe? Desgaste. O que causa desgaste e cria uma vale nas rochas, cria uma montanha com vale? O que causa desgaste? Água, chuva, vento. Geólogos nos dizem que 2,4 polegadas de terra desaparecem cada 1000 anos pela erosão. Se a Terra tivesse milhões de anos, nem as montanhas existiriam hoje pela erosão de vento e água. Nós seríamos um planeta assim, sem montanhas. Cientistas hoje dizem que a América do Norte já teria sido nivelado há 10 milhões de anos. Mas eu cresci nas montanhas rochosas ao lado de Zé Colmeia. Eles são bonitos e altos. A Terra ainda tem montanhas altas, como se fosse a Terra de 10.000 anos de idade. Agora eu tenho mais sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu estou chegando lá. Vamos falar sobre esses métodos de datação que os evolucionistas usam. Radiocarbono, radiométrica. Quando eu estava na 7ª série, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre datação por radiocarbono e datação por radiométrica. E eu, cristão, na sala de aula, acredito em Deus, e meu professor falou, está vendo este fóssil? Ele tem 35 milhões de anos de idade, porque nós temos um método de datação que comprove que eu estou lá. Mesmo? Eu estava impressionado. Não mais, eu não estou nada impressionado com isso. Ok, eu coloquei na sala de aula Google, vocês podem abrir este texto, este suplemento aqui, se chama Métodos de Datação Errados. Para um irmão em Cristo que se chama Branyan May. Tem um site no internet que se chama Apologetics Press. Deixe-me ler este artigo para vocês. Então, até antes, eu vou ajudar meu amigo aqui.
Quando eu estava nos seus sapatos, muitos anos atrás, e nós dormimos tão tarde e nós levantamos tão cedo para tarefas de escola e mais uma prova e é o final do ano e nós estamos exaustos. Um dos meus amigos, sala de aula, nós estudamos por 3 anos juntos, ele era... Eu não sei se ele ganhou o campeonato do mundo, mas ele, do que eu me lembro, ele era número 4 no mundo, no luta livre. Ele só diz, você está acabado em 3 segundos. Ele era veloz, ele era uma máquina mortífera de luta livre no mundial. E ele está aprendendo a ser um pregador junto ao meu lado. E ele, por ser um atleta e tanto, ele caindo no sono na sala de aula. Então, sabe o que ele fez para ficar acordado? Ele ficava de ponta cabeça contra a parede e ele fazia flexões. E para ele não perder anotações, ele levou um gravador, fita cassete na época, e ele gravou as aulas para fazer as anotações mais tarde. Mas ele queria ouvir o professor falar. Ele está de ponta cabeça fazendo flexões. Mas ele não dormiu na sala de aula. Então, fique de ponta cabeça sem precisar. Ok, vamos para este método de datação errado. Quando olhar para alguém, está olhando para mim? A maioria das vezes, você pode adivinhar a idade da pessoa dentro de poucos anos. Stephanie, quantos anos eu tenho? Quantos anos? Você não vai nem me magoar. Muito obrigado. Quantos anos eu tenho? 63? 103? 63. Boa tentativa. Agora, há uns 20 anos atrás, não, nem tanto. Eu não lembro. Deixa-me ver. 20, 25 anos atrás, eu estava pregando nos Estados Unidos e eu estava no meio da pregação, ou no final da pregação, não lembro, mas eu vi uma criança lá na frente. E eu falei para a criança, quando você crescer, eu quero que você venha ser um missionário no Brasil comigo, vem trabalhar comigo. E a criança olhou para cima e disse, quando eu crescer, o senhor vai estar morto. eu perguntei, eu tinha uns 36 anos na época. Eu disse, quantos anos você acha que eu tenho? Ele disse, 56. Eu tenho 55. Mas eu trabalho tanto que minha esposa parece 10, 15 anos mais jovem do que eu. Ela é mais idosa do que eu. Mas por que ela parece mais jovem? Porque ela é relaxada, tranquila, ela se diverte na vida. Eu não, eu trabalho. E por eu trabalhar, eu sou meu gasto mesmo. Mas eu tenho 55 anos. Mas eu queria usar esta ilustração para manter meu amigo acordado rindo. Ok, quando você olhar para alguém, a maioria das vezes você pode adivinhar a idade da pessoa dentro de poucos anos. Isso é verdade, porque você tem visto as diferenças entre a aparência de um bebê recém-nascido e uma pessoa idosa, como eu, e como é a maioria das idades entre os dois. Mas, que tal a idade de uma pedra? Que tal a idade de uma pedra? Eu trouxe algumas pedras comigo do estado onde eu fui criado, perto de Zé Colmeia. Eu trouxe algumas pedras. Eu não sei nem qual mostrar para vocês primeiro. Esse vai ser bom. Tem uma tonelada dessas pedras onde eu cresci nas montanhas. É uma pedra super legal. Você viu a pedra? Olha o que está no outro lado. Nós vamos falar bastante sobre fósseis. Provavelmente até sexta-feira. Fóssil de peixes. Minha pergunta, qual é a idade da pedra? Quando este fóssil foi feito?
Este era um ser vivo. Agora é uma fóssil. E nós vamos falar como fósseis eram produzidos na época. Mas minha pergunta ainda está em pé. Qual é a idade da pedra? Quando você ficar de pé na base de uma montanha, você pode falar qual é a idade da montanha. Cientistas hoje têm vários métodos de datação da idade da Terra, montanhas e até fósseis. Datação radiocarbono é um desses métodos. Portanto, ela pode ser usada somente para datar algo que uma vez já viveu. Essa que eles usam, como os fósseis. Agora, datação por radiométrica, por outro lado, é um método usado para datar algo não vivente, como uma pedra no quintal. Ou qual a idade da pedra que Antônio usa na massa de concreto? Aquelas pedras britas, quanto a idade deles? Eles dizem que eles podem descobrir a data do nascimento de uma pedra. Usando os dois métodos, cientistas evolucionários têm anunciado que vivemos numa terra antiga e que há evidência, diz eles, pela vida de animais antigos. Desde que a Bíblia fala claramente que vivemos numa terra jovem, essas afirmações podem ser verdadeiras? A resposta é não. Os métodos usados pelos cientistas têm problemas. Primeiro, alguém diz, Alan, por que você acredita? Obrigado por perguntar. Eu vou dar as razões lógicas e evidências. Primeiro, esses métodos assumem que a Terra não foi modificada durante um longo período. Porém, a Terra tem sido afetada no passado por eventos naturais como terremotos, furacões e erupções de vulcões. Mas a maior mudança foi o dilúvio. Deus cobriu a terra inteira com água, que mudou o clima e até a aparência da superfície física. Pode ler em Salmo 104, versículo 8, sobre a água cobriu as montanhas mais altas. Eles não pensam sobre isso. Mas eu vou levantar isso de novo daqui a pouco. Segundo, esses métodos têm sido conhecidos de oferecer resultados falsos. Por exemplo, cientistas tomaram um pedaço de um molusco vivo. Sabe o que é um molusco? É como uma lesma. Eles pegaram um molusco vivo, cortou no meio e o testou pelo método de radiocarbono. A data foi de 3.000 anos de idade. Estava vivo hoje, 5 minutos antes de partir no meio. Também cientistas testaram 2 partes de uma boi almiscarado. Você sabe o que é um boi almiscarado? Não é um boi tipo churrasco que a gente come. Musk ox. Ele é um boi. Eu acho que é um daquelas que tem os chifres que parece que pintam o cabelo. Tipo um búfalo. Mas eles pegaram 2 partes de um boi almiscarado, congelado, que eles encontraram no estado de Alaska, acima do Canadá, cidade de Fairbanks. 2 datas totalmente diferentes foram dadas. Radiocarbono falsamente mostrou que uma parte do boi almiscarado era de 24.000 anos, enquanto a outra parte tinha somente 7.200 anos. Mesmo animal. Vocês não podem confiar nisso. Não pode. É papo furado. Outro exemplo. Veio da lava de Havaí. A lava
Sabe aquelas ilhas de Havaí? São vulcanos. A lava esfriou no oceano 200 anos atrás. Mas quando os cientistas usaram radiométrica para datar a pedra, o método falsamente falou a data de 22 milhões de anos de idade. Não dá para confiar nesses cientistas. Estes métodos frequentemente dão datas erradas. Como podemos ter certeza que não estão errados com outras coisas testadas? É um alívio saber que não temos que depender desses métodos não provados. Ao invés disso, nós temos a Bíblia. A palavra do Senhor é comprovadamente genuíno. Agora, eu quero colocar uma coisa extra da minha própria vida neste artigo. Eu tinha 15 anos quando Monte St. Helens explodiu. Alguém já ouviu falar da Monte St. Helens? Monte St. Helens é um vulcão no estado de Washington, nos Estados Unidos. O estado de Washington. Vocês conhecem, vou colocar aqui no quadro branco, os Estados Unidos. Texas, Flórida, Estados Unidos. Eu morava bem aqui no estado de Wyoming, onde Zé Colmeia está. Washington fica bem aqui, e aqui você tem o Oceano Pacífico. Montes St. Helens, um vulcão, estourou. Não é normal isso acontecer. Mas do nada, explodiu e a lava detonou a cidade, bairros lá. E todas essas cinzas levadas pelo vento caíram em cima de nossos carros e casas. 3 estados de distância quando eu tinha 15 anos. Quando este vulcão explodiu? 1980. Eu me lembro quando as cinzas foram carregadas e cobriu nossos carros. Em 1997, 17 anos depois, 5 espécimes de pedra foram levados de locais diferentes da lava e submetidos aos métodos convencionais de datar a pedra, radiométrica. Os métodos de datar a pedra disseram que esta pedra de somente 17 anos de idade tinha 3 milhões de anos de idade. Nós não podemos confiar nos métodos de datação. Sabemos quando a pedra foi formada. Como podemos confiar na data de uma pedra desconhecida se o método é errado em datar uma pedra conhecida? Eu queria falar sobre mais alguma coisa. Deixe-me rebobinar essa fita só um pouquinho na tela. Falando sobre o início do universo e assim por diante, 6 dias, Yom, genealogias e assim por diante. Vocês sabem uma outra razão, e eu vou repetir isso provavelmente amanhã, mas sabe uma outra razão que nós sabemos que tudo não evoluiu? O que os evolucionistas estão falando hoje? Sobre a delicadeza do meio ambiente. O que eles estão falando? Cuidado com poluição. Vamos fazer reciclagem. Vocês estão acabando com o planeta Terra. A mãe natureza, o que vai fazer? Porque eles são ateus, evolucionistas. Nós estamos faltando água potável. Já falaram sobre o mar, sal, filtragem nas nuvens. Nós temos água potável todos os dias da semana, todos os dias. Deus nos dá água potável sempre, todo dia. Está chovendo agora. De onde veio essa água? Filtrada no mar, pelo sal. Água, nuvens, chuva, potável no sistema e tanto. Água que a gente toma hoje, Adão e Eva tomavam, é a mesma água.
Esta água tem 6.000 anos de idade e estamos tomando a mesma água. Acho que vai acabar a água potável. Duvido. Mas em São Paulo também, né? Porque a chuva é ácida. Well, Água potável. de vez em quando você tem um problema. E sabe, deixe-me cair na conversa deles que o meio ambiente é delicado. E nós devemos ter cuidado com a poluição. E nós devemos reciclar plástico e papel, porque leva tempo para... Eles não são tão biodegradáveis, obrigado, do que outras coisas. Então, eu concordo com eles que devemos cuidar do planeta, porque o meio ambiente é muito delicado e nós temos que manter o equilíbrio no meio ambiente, porque se você estraga alguma coisa, pode criar um caos. Ok, qual evoluiu primeiro? A flor ou a abelha? É impossível. Você não pode ter abelhas sem flores. E não pode ter flores sem abelhas. Eles são dependentes um do outro. Eles não podiam ter evoluído independente, porque é uma delicadeza no meio ambiente. Agora pense nisso. Se não tinha flores, ou não tem abelhas. E se nós removêssemos todas as abelhas do planeta Terra hoje, quanto tempo nós vamos sobreviver como humanos? Quanto tempo? 4 anos e nós somos fritos. Não tem mais comida. Não tem mais comida. 4 anos. Há uma delicadeza no meio ambiente. Não, vamos cuidar das ovelhas. Sabe, meu pai estava meio chocado há alguns anos porque ele faz uma horta, mais ou menos o tamanho dessa sala, algumas vezes um pouquinho mais, só para alimentar. Ele não gosta de ir no supermercado. Ele é econômico. Então ele planta uma horta. E meu pai, meus irmãos, eles não comem muito boi no supermercado também. Eles caçam antílope, alce, cervo. E é mais barato. Custa tipo R$75 para carne para o restante do inverno. Bifes toda noite. R$75. Alce. Do que R$75 por um churrasco em casa no final de semana com amigos? É muito mais em conta ser caçador. É por isso que os americanos, ninguém ataca eles na pátria. Porque 99% deles carregam uma pistola bem aqui, tem um rifle no hack, essa é a ideia deles. Eles são armados, eles são caçadores de animais. E por isso eles são o maior exército na face do planeta e ninguém mexe com eles, porque eles são uma nação de Deus. Eles carregam a espada como Jesus falou para os apóstolos carregar. Pega 2 espadas. Isso que Jesus falou para os apóstolos. Não há nada errado em andar armado. Eu sei que isso é totalmente contra a cultura brasileira. Que bom que eles são armados. Que os muçulmanos estão chegando. E os alemães foram impedidos e também os japoneses, porque nós temos a arma maior. A União Soviética falhou, porque nós temos a arma maior. Não para matar pessoas, não para defender minha casa. É isso que a gente faz. Pense nisso. Bolsonaro pensa assim. Como ele mudou as leis sobre armas na pátria. Parabéns. Ele vai continuar. Vamos escolhe ele mais uma vez. Ele vai mudar mais. A pátria vai mudar com alguém que tem princípios como ele tem. Onde eu estava em tudo isso aí? Alguém me ajuda. Por que eu estou falando? Abelhas, meio ambiente, muito obrigado. Que bom que ela está na sala de aula fazendo os artesanatos dela. Ela presta atenção mesmo, que eu acho que não. Mas, sabe, a delicadeza no meio ambiente. O que evoluiu primeiro? Coelhos ou tigres? Sem tigres, coelhos vão se multiplicar com tanta velocidade que vão comer toda a vegetação do planeta Terra e morrer. Mas tigres, Deus criou na mesma semana para manter os coelhos numa população apropriada e os tigres ter o que comer. Está vendo a delicadeza do meio ambiente? É tanta delicadeza que quando eu estava crescendo, até uns 50 anos antes de eu nascer,
Naquela região onde eu fui criado, é tudo vaqueiros, ranch, fazendas grandes de boi, cavalo e assim por diante. Pouca fazenda porque é tão frio, nada cresce lá. Mas eles têm boi, cavalo, criagem, eles criam comida de animais. E os lobos na região estavam acabando com os cavalos, o gado. Então os vaqueiros eliminaram cada lobo na região até extinção. Então, anti-Deus, ateu, evolucionista, socialista, comunista, marxista, nazista, darwinista, apareceu e diz: nós temos que cuidar do meio ambiente e trazer os lobos de volta e colocar na floresta. E eles fizeram, porque eles são os donos do sistema escolar. Eles trabalham no governo norte-americano por causa de Clinton e Obama e o restante, que não prestam para nada. Além de que eles têm uma alma que Deus ama, e eu espero que eles vão se arrepender um dia. Mas eles reintroduziram lobos na parque de Yellowstone, de Zé Colmeia. E esses lobos estão no quintal atrás dos filhos deles agora. E é contra a lei matá-los. Mas os vaqueiros não tem uma guarda florestal nenhum. Eles são uma praga. Praga, meio ambiente, manter equilíbrio. Sabe o que eles fizeram por 150 anos? Eles protegeram os rebanhos de alce, cervo, antílope. Não tem lobos. Nós temos uma fonte de comida inesgotável. Agora tem lobos comendo nossa comida. Eles estão eliminando eles. Traz das costas os guardas florestais. Eles são uma praga, lobos. Eles vão comer as crianças também. Eles estão por toda parte lá. E sabe a maior coisa estranha? Desculpe, eu estou tendo cuidado. Eu vi no Facebook, alguns meses atrás, uma reportagem sobre o cuidado do meio ambiente. E temos que colocar lobos de volta, porque eles vão mandar a população do alce e vai ter tudo uma harmonia e paz. Então eles fizeram essa reportagem dos 12 minutos de filmagem, de como colocando os lobos de volta no parque de Yellowstone vai proteger e melhorar o equilíbrio no meio ambiente. E o tempo todo que eles estão falando sobre lobos, preservando os alces e cuidando da população de alces durante 12 minutos, eles só mostraram fotos de cervos e nenhum alce apareceu na reportagem. E eu te falo, eles são cientistas. Eles não sabem um animal do outro animal. Eles são cientistas. Eles estão ensinando nossos filhos que Deus não existe. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Ok, vamos para a segunda razão que nós sabemos. Eu estou falando do fato incontestável da existência de Deus. Qual foi o primeiro fato? Prova, só começamos. O universo teve um começo e nós comprovamos isso por causa do universo em expansão. E o promotor público ateu diz: ele tem razão. Então eles jogaram fora o manifesto humanista, primeiro de 1933, que diz que a matéria física é eterna, e eles dizem, aqueles cristãos eles têm razão, tudo tem um começo. O começo foi uma grande explosão que eles nem podem comprovar que aconteceu, mas pelo menos eu ganhei território com o júri. O universo teve um começo. Agora, segundo, prova da existência de Deus. Se chama a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. Essa é a segunda prova que a matéria física teve um começo. Em 1743, Antonin Lavoisier, francês, pai da química moderna, disse: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O princípio é a conservação da matéria física. É verdade esta lei. Como a lei de gravidade imutável, a lei
da conservação da matéria física é imutável. Agora, eu quero falar sobre a primeira lei, só para você compreender do que estamos falando, mas a prova que eu quero destacar é a segunda lei. As leis são de termodinâmica. O que é termo? Calor. A temperatura de Campo Grande é muito calor. Termo. E dinâmica é a ação de calor. Então, o que ele queria demonstrar, Antonini Lavoisier bolou esta ideia e levou mais ou menos 100 anos de experimentação por 100 anos, até Robert Mayer diz é uma lei de ciência como a lei de gravidade. Qual é a lei de termodinâmica? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o que ele está falando? O termo. Vamos pegar lenha. Vamos pegar lenha. Vamos colocar dentro da panela. Vamos colocar uma tampa para nada sair. Esta lenha é muito grande. Colocar tampa. Vamos pesar na balança. Vamos saber exatamente quanto ele pesa. Qual é o peso? Anotou? Anotou. Agora vamos colocar esta panela em cima do fogo e vamos acender e queimar a madeira lá dentro. Até a única coisa que sobra lá é cinza. E vamos pesar de novo. Sabe quanto é o peso? Igual. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele transformou de lenha em cinza, nada foi perdido. Toda a matéria física que existe no planeta Terra é constante. Nada está sendo criada. Porque evolução, e nós vamos falar sobre isso provavelmente amanhã, evolução diz tudo está melhorando. Não, tudo está constante. É uma lei da ciência, é constante. Nada se cria, nada se perde, mesmo incendiando com fogo, tudo se transforma. Lenha, cinza, ainda mesmo peso, nada foi perdido. Esta é a primeira lei. É interessante saber disso. Agora, o que eu quero destacar agora, dentro de 8 anos, Robert Clausius, ele estabeleceu a primeira experimentação que você pode observar com seus 5 sentidos, a segunda lei de termodinâmica. E qual é a segunda lei de termodinâmica? Energia fica menos útil depois do uso. Como assim? Ok? Vamos pegar lenha, é matéria física, é uma energia, e você vai queimar ele, termodinâmica, queimar, acrescentar fogo, o que vai acontecer? Ele vai ser transformado em cinzas, ainda existe, menos útil. Sua potência de energia deteriorou. Ele nunca está melhorando, está só deteriorando. A segunda lei de termodinâmica é como este peão. Vocês podem ver o peão aqui? Essa é a segunda lei de termodinâmica. Você tem uma força, uma energia, eu vou girar. Enquanto ele está girando, ele está tocando na superfície, está vendo uma fricção lá e um calor termodinâmico está acontecendo embaixo do peão. Está girando. E por causa do calor acontecendo lá, ele vai diminuir e vai perder a força. Eventualmente o peão vai parar se não cair da mesa. Está vendo ele começando a ficar mais e mais devagar? Se ele continuar, ele vai ficar menor e finalmente ele vai acabar a força. Por quê? Por causa daquela irritação de termodinâmica lá, ele está deteriorando em energia. Essa é a segunda lei de termodinâmica. Primeira lei, a conservação da energia.
A energia total do universo permanece constante. A segunda lei de termodinâmica, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho diminui após cada transformação. Deixe-me dar mais um exemplo e a gente vai tirar um intervalo. A segunda lei de termodinâmica diz: tudo vai terminar. Termo, calor. Dinâmica, ação. Aplica calor e acontece transformação. Por exemplo, gelo. Vamos ir no congelador, abrir, pegar um cubo de gelo. Sabe o que vamos fazer? Aplicar calor. O que vai acontecer se nós aplicamos calor em gelo? Ele vai derreter e ser água. Aplica mais calor, o que vai acontecer? Vapor. E nada se cria, nada se perde, ele só se transforma. E com cada transformação, ele é menos útil. Menos útil. Nós já falamos de lenha, já falamos do peão. Vamos falar de uma bicicleta. Alguém aqui já ganhou uma bicicleta nova da loja? Eu ganhei, com 5 anos de idade, Papai Noel me trouxe uma bicicleta novinha da loja em dezembro, nos Estados Unidos. A neve estava até aqui. Você sabe quando eu andei na bicicleta? Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses depois eu vou usar minha bicicleta, porque a neve finalmente derreteu. Pode imaginar se bicicleta nova, eu coloquei no quintal, eu deixo lá, abandonada, por alguns anos. O que vai acontecer com a bicicleta? Sol, chuva, calor. O que vai acontecer com ele? Vai enferrujar. Ele vai deteriorar. A segunda lei de termodinâmica diz: tudo está deteriorando e um dia vai acabar o gás e vai parar tudo. Tudo. Nada está melhorando. E como isso mostra que Deus existe? Houve um começo, vai ter um fim. A matéria física está se movendo em direção à desordem. O universo está se deteriorando. Desde que a matéria física está desgastando, sua energia não poderá estar aqui para sempre. Sabe, o Sol é impressionante. Ele tem energia por queimar por, eu não sei, bilhões de anos. Mas se o Sol estivesse aqui eternamente, o Sol já teria gastado a energia como este peão muito tempo atrás. O universo teve um começo, Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E também o universo terá um fim um dia. 2 Pedro 3, 10 e 12. Henrique pregou isso ontem. Leia para nós, Henrique, o que diz em 2 Pedro 3, 10 e 12. E Augusto, por gentileza, Hebreus capítulo 1, 10 e 11. Segundo Pedro 3, 10 e 11. Esta foi a pregação de Henrique ontem. Foi excelente. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grandes trondos, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas necessárias que você seja, vive de maneira santa e piedosa. Versículo 9 diz: Deus é muito paciente. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, 11. O que vai acontecer com a matéria física no dia do Senhor? Tu serás desfeito pelo calor. Termodinâmica. Vai derreter tudo, acabar com tudo e não vai ter nada. E diz, no final do texto, nós esperamos o quê? Nova terra, novo céu. Apocalipse 21, nova terra, novo céu. Nossos amigos, queridos da Igreja Testemunha de Jeová, acham que vão ficar na planeta Terra para sempre. É impossível, porque
termodinâmica vai fazer isso com a planeta Terra. Ele está deteriorando, vai acabar um dia. Então Deus vai nos dar uma nova terra, um novo céu, que não é de matéria física, e ele será eterno.